Olá, tudo bem? Eu sou o professor Thales Elias, professor de teologia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa não aceitar Ellen Goldwhite, essa pessoa pode ser batizada nas águas? Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder. Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. Se não responder, eu não batizo. Não é adventista. Faz parte, está ali, está na Bíblia. Se a base nossa é a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Tão profético, gente. Então, não tem como. É impossível. A minha mãe morreu e o maior sonho dela é ver Ellen White. A minha mãe morreu e o maior sonho dela é ver Ellen White. Ela é apaixonada por Ellen White. Pois é, além desta fala, eu tenho outras para mostrar para você aqui neste vídeo. O nosso papel aqui é transmitir para você uma boa teologia, transmitir Bíblia Sagrada, apologética, defesa da fé. Assim a sua jornada cristã vai ficar muito mais interessante, muito mais eficaz, tá bom? Então o nosso papel é transmitir para você um pouquinho mais de conhecimento aqui no Teologar. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como sempre, a questão aqui não é uma questão ad hominem, não é um ataque pessoal, não é um ataque às pessoas, ao caráter das pessoas. A questão é sempre doutrinária e teológica. O que eu vou analisar aqui é sempre a teologia. E essa questão entre Igreja Adventista e batismo é uma questão que deve ser estudada e debatida aqui. Por quê? Você viu aí um trechinho que daqui a pouco eu vou comentar. Mas dentro da Igreja Adventista há discordância com relação a essa questão. Tem que aceitar Ellen Goldwhite, o espírito de profecia, para o adventismo. Tem que aceitar ela para então ser admitido ao batismo? Dentro da Igreja Adventista nós temos pelo menos 3 posições. Primeira posição, aqueles que dizem assim, não, tem que admitir a pessoa, batize a pessoa, mesmo que ela não conheça Ellen Goldwhite, mesmo que ela não aceite o dom de profecia que está sobre a vida dela, devemos admitir essas pessoas porque em breve essas pessoas vão amadurecer e essas pessoas então elas aceitarão o ministério profético de Ellen Goldwhite. Então, o primeiro grupo diz, não, tem que aceitar. Um segundo grupo diz assim, não tem que aceitar. Primeiro tem que explicar para essa pessoa quem que é Ellen Goldwhite, porque é incoerente essa pessoa se batizar na Igreja Adventista e só depois descobrir que tem uma profetisa aqui dentro. É incoerente nós batizarmos a pessoa e a pessoa não crer naquilo que a gente acredita. Então é necessário primeiro explicar para essa pessoa quem é Ellen Goldwhite e se essa pessoa concordar com o ministério profético dela, só então essa pessoa vai ser batizada nas águas, só então essa pessoa vai ser admitida no batismo. Então, só depois da concordância é que essa pessoa é aceita. Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal, e é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. Voto batismal é o que a Igreja Adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo o que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3 candidatos, e quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim, quem? Ellen G. White. E ele disse, eu nunca ouvi falar dela. E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia, para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. E quando ela concordou, então ela foi batizada. Percebeu? Só depois que ela concordou é que ela foi admitida ao batismo. O tanque estava cheio já lá, estava tudo preparado. Você crê em Jesus? Creio. Mas não, peraí, você crê também em Ellen Goldwhite? Não. Então para aí o teu batismo. Primeiro você concorda com o ministério profético de Ellen Goldwhite e depois você vai ser batizado, tá?
E o terceiro grupo dentro da igreja adventista, que são os mais radicais, vamos dizer assim, dizem, olha, não, se a pessoa não acredita em Ellen White, não crê, não deve ser admitida ao batismo de jeito nenhum. Não é só uma questão de incoerência com a doutrina, porque se não crê em Ellen White, não crê no mesmo espírito que inspirou a Bíblia. Porque o mesmo espírito, para a igreja adventista, né, o mesmo espírito que inspirou a Bíblia, inspirou também Ellen White. E se não crê em Ellen White, não crê no mesmo espírito que inspirou os profetas bíblicos. Ou seja, essa pessoa não deve ser admitida ao batismo, não deve ser batizada. Resumindo, tem que aceitar Ellen White para então ser batizado nas águas. Mas eu quero reagir com vocês agora a um vídeo aqui que eu vou mostrar. Mais uma vez, não conheço o pastor, não conheço a igreja que ele pastoreia, não é o caráter do pastor, não é a vida dele, a questão aqui é doutrina, apenas teologia, de forma respeitosa e educada. Quero mostrar um ponto de vista protestante com relação a esse batismo, que só pode ser aceito depois de aceitar Ellen White, tá bom? Vamos lá então. Vou colocar na tela aqui, acompanhe comigo agora esse vídeo. A educação adventista, a maior rede de escola do mundo, é a nossa. De onde veio, gente? De onde veio isso? Os colégios internos que nós temos, ela pegou da igreja metodista, mas quem colocou dessa forma foi Deus através dela. Se você tira Ellen White, acaba com a igreja. Você entende a estrutura que nós temos como igreja adventista do sétimo dia? Então perceba o seguinte, ele fala bem claro, se você tira Ellen White, você acaba com a igreja. Gente, uma igreja não pode ser fundamentada num profeta, mas fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Porque se tirar a mim, tirar você ou qualquer outra pessoa que dirija ou lidere uma igreja, que pregue numa igreja, a igreja continua viva. Então, palavras do pastor adventista. Se tirar Ellen White, então acaba com a igreja. Porque se tira Ellen White, tira uma série de profecias, uma série de ensinamentos que eles acreditam. Então fica muito complicado sustentar a igreja adventista se tirar Ellen White. Não tem como isso acontecer. E ele começa a falar uma coisa que é recorrente também dentro de seitas, de grupos religiosos, dentro do adventismo e até de protestantes que ainda não têm a ideia do que eu vou falar agora. Então ele começa a mostrar a estrutura da igreja. Veja como a igreja tem estrutura. Temos hospitais, temos escolas, universidades e tudo mais, e dinheiro, e o mundo inteiro, né? E tá em todos os países, tal, televisão, e tem editora. Tudo isso é a prova de que Deus está abençoando. Gente, estrutura, dinheiro, quantidade não é sinônimo de que Deus está no negócio, de que Deus está abençoando, que é doutrinariamente correto. Quantidade não é sinônimo de doutrina correta. Porque então 1 bilhão de muçulmanos, que é muita gente, estão corretos? Perceba, quantidade de pessoas que creem em alguma coisa não fazem dessa crença, dessa ideia, a verdade, tá? Outra coisa, estrutura. Esses dias aqui na nossa igreja, uma irmã falou, olha, pastor, nossa igreja está crescendo demais. Isso é a prova que Deus está nos abençoando. Eu disse, irmã, calma, isso não deve ser um parâmetro para mostrar que Deus está nos abençoando. Agora passamos de 1.000 membros, passamos de 2.000, temos não sei quantas igrejas, tal. É a prova que Deus está no negócio. Não pode ser. Porque também tem igrejas muito grandes por aí e que não são igrejas protestantes. Tem igrejas com muita estrutura. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem TV, tem uma estrutura gigante, tá em não sei quantos países, aí centenas de países. Eles estão doutrinariamente corretos? É uma pergunta que eu te faço. Quando você pega, por exemplo, os espíritas. Os espíritas têm universidades, têm hospitais também, têm canal de televisão também, têm a própria editora. Eles estão doutrinariamente corretos? O catolicismo tem a sua estrutura. Têm suas universidades, têm seus hospitais também. Então, só porque tem hospital e tem universidade, tem escola e está tudo certo, porque outras religiões também têm. Então isso é um problema, gente. Cuidado. Não é porque a sua igreja é grande que ela é doutrinariamente correta. Quantidade não é sinônimo de verdade. Estrutura
não é sinônimo de que Deus está abençoando e de que Deus está no negócio. Então vamos parar com esse negócio. Olha quantos hospitais, olha quantas coisas assim, né? Você pega Elias no Monte Carmelo, ele era o único profeta do Senhor. A quantidade estava do outro lado, lá com Baal. Não preciso nem falar para você quem é que estava com a verdade. Ele era um único profeta. Então, às vezes a quantidade não vai determinar a verdade, tá bom? Vamos prosseguir aqui no vídeo. A organização. A maior organização do planeta, nenhuma igreja é tão organizada quanto a gente. Olha só a conferência geral que teve. Foi eleito lá o presidente, que é brasileiro, o secretário, o tesoureiro, os departamentais. Tudo dirigido por ela. Tudo dirigido por ela. Tudo é dirigido por ela. Então, olha só. Vamos prosseguir aqui. Deus a usou. Eu creio piamente. Se tirar, não tem como. Eu estudei agora com o Marcos. E ele me apresentando para ele, falei, Marcos, se tirar isso daqui, nós não somos adventistas. Ah, mas tudo nós é da Bíblia. Concordo, tudo que nós acreditamos vem da Bíblia. Mas Deus tem os seus profetas, gente. No tempo certo, nós precisávamos de uma luz para iluminar. Nós estávamos em trevas. Trazendo para a realidade nossa. Agora imagine no século XXI. Como entender isso? Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder. Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. Se a pessoa não responder, eu não batizo. Então isso é um perigo, gente, porque além da Igreja Adventista não ser só a Escritura, porque tem junto com as Escrituras os escritos de Ellen Goldwhite, agora fica sem os solos Cristos, porque não é mais somente Cristo. Agora também tem que aceitar Ellen Goldwhite. Se falar que não aceita, tá cheio lá o tanque, eu não batizo. Se não aceitar Ellen Goldwhite, o ministério dela, eu não batizo. É o que o pastor está falando aí nesse vídeo. E aí você vê que é exatamente o oposto do que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala para crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Vamos pegar aqui agora a história de Filipe batizando ali o eunuco. O eunuco não entendia muito bem a Bíblia, mandou parar o carro. O que me impede de ser batizado? Veja comigo esse texto. Então Filipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe viu que esse homem não acreditava nem na Bíblia direito, não entendia, melhor dizendo, nem a Bíblia direito. O que está escrito aqui? Aí, começando pela passagem de Isaías 53, Filipe explicou para ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos ser bem honestos aqui também, o versículo 37 está entre colchetes nesse texto que nós lemos, né? Que pode ser, inclusive, um acréscimo das primeiras cópias cristãs, o que mostra também que, mesmo nos primeiros séculos da era cristã, se batizava apenas crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não precisa acreditar em Ellen Goldwhite. Eu não estava em trevas antes, agora ela é uma luz que me ilumina nesse mundo moderno, agora nesse momento moderno. Então, é necessário vermos o que a Bíblia fala. A Bíblia fala: eu creio em Jesus, eu já estou admitido ao batismo. Ah, você não crê no profeta, então você não vai ser batizado. Aí foge dos solos Cristos também. Vamos continuar aqui. Vamos continuar essa parte mais interessante agora. Não é adventista. Faz parte, está ali, está na Bíblia. Se a base nossa é a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Tão profético, gente. Então, não tem como. É impossível. A minha mãe morreu e o maior sonho dela é ver Ellen White. Ela é apaixonada por Ellen White. Ela curou quantas pessoas através dos escritos dela de saúde? Veja só, minha mãe morreu e o sonho dela é ver Ellen Goldwhite. Gente, o nosso sonho tem que ser ver Jesus, né? Veja até onde chega. Não? Minha mãe morreu e o sonho dela é ver Ellen Goldwhite. E não só isso.
ela curou, palavra aqui do pastor, ela curou muitas pessoas através dos escritos de Ellen Goldwhite, dos escritos de saúde e tal. Gente, quem cura é Deus. Quem cura é o Senhor, não é através dos escritos sagrados de Ellen Goldwhite. Quem cura é o poder de Deus. Aí ele pode usar quem ele quiser, mas quem cura é o poder de Deus, não são os escritos de Ellen Goldwhite, né? Última fala aqui, veja só o nível. Não tem como, gente. Impossível. Não tem como. Você pode não gostar, você pode não aceitar, um problema único e exclusivo seu. Mas essa igreja não chegaria onde chegou se ela não tivesse o dom profético. Deus utilizou o dom profético para dirigir essa igreja e a trouxe até aqui. Quando os movimentos aí estão perdidos, igrejas estão sendo fracionadas, a igreja adventista é a única no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você for, a lição da escola sabatina é a mesma. É o mesmo lugar. Estivemos em Israel, no sábado, estudando a mesma, a minha em português, deles lá em hebraico. Entende? É a mesma coisa. Isso aí que ele falou é exatamente uma característica de um grupo religioso que está manipulando a informação. Não é uniformidade de informação, é manipulação de informação, é controle. Quando você deixa uma pessoa numa bolha e você percebe, você pode ir aqui ou você pode ir em Israel, que você vai ter o mesmo ensinamento. Você pode ir para onde for, vai para a China, você vai ter o mesmo ensinamento. Isso parece ser uniformidade de visão, né? Mas só que na verdade é um controle. Eu já participei de um grupo religioso que não permitia, por exemplo, que nós tocássemos no púlpito qualquer outro louvor ou hino que fosse fora da gravadora do próprio grupo religioso. Essa canção é de qual compositor? É do Fernandinho, é da Aline Barros, mas de qual gravadora? É da nossa? Não, então não toca. Só tocava aquilo que era exclusivamente daquela gravadora. Isso é uma característica de seita, que vai controlar o que é publicado, o que é lido, o que passa na televisão, o que está no site, até inteligência artificial. Vai manipular para quê? Para que você fique numa bolha e não perceba o que está fora dessa bolha. Você só aprende ali, só cresce ali e ele te controla com toda a manipulação, com toda a narrativa, para que você não tenha então conhecimento, porque se você tiver conhecimento, esse conhecimento é libertador. Conhecer apenas Jesus, conhecer as Escrituras, isso vai libertar você de muitas amarras e muitas coisas assim estranhas. Eu já recebi na minha sala, no meu gabinete, um casal triste, porque pensa no cenário. Um parente deles, que estava na igreja adventista, foi até o pastor e disse: eu creio em Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador. Eu estou arrependido dos meus pecados, mas eu não creio em Ellen Goldwhite. E o pastor disse: então nós não vamos te admitir ao batismo. Essa pessoa ficou muito triste e os parentes também, porque oraram muito para que esse jovem se convertesse, oraram demais para que esse jovem se arrependesse dos seus pecados. Ele estava arrependido, ele cria em Jesus, mas a igreja não o admitiu. E eu recebi aqui nessa sala, aliás não foi nessa, mas foi no meu gabinete, eu recebi aqui no meu gabinete um casal desesperado com essa mesma situação desse vídeo aqui. Então meu papel aqui é apenas alertar, abrir os olhos. Eu sou um conselheiro, eu quero transmitir aqui, eu quero que você analise se o que eu estou falando está de acordo com a verdade bíblica. Porque se não estiver também, pode me repreender aqui nos comentários. Aliás, eu quero que você comente aqui o que você acha dessa questão. Tem que exigir que aceite Ellen Goldwhite para ser batizado? Alguém vai dizer assim no comentário, já estou prevendo, hein? Veja que eu sou profeta. Veja que eu sou profeta. Vão dizer assim, não, mas quando eu fui batizado nas águas, nem me perguntaram nada. Eu nem sabia quem era Ellen Goldwhite. E estou na igreja adventista e me batizei nas águas sem ao menos saber quem era Ellen Goldwhite. Mas segundo o próprio adventismo, isso é incoerente. Isso é incoerente porque agora que vão revelar para você que tem dentro da igreja uma crença como essa. Então, segundo o próprio adventismo, foram com você incoerentes. Não foram honestos com você, porque não disseram para você
que dentro dessa igreja existe um tal de espírito de profecia que foi manifesto na pessoa de Ellen Goldwhite. Então, veja, mesmo quando batiza sem perguntar, igual a Bíblia, e aí vai dizer que está incoerente. Por quê? Porque não crê em Ellen Goldwhite e não explicou anteriormente. Que confusão, que complicação. Minha orientação para você, procure um lugar saudável para você frequentar. Um lugar que fale apenas de Jesus e da Bíblia Sagrada. E assim, no final da sua vida, você vai encontrar o Salvador da sua vida, da sua alma, o Salvador da humanidade, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.